Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero compartilhar uma palavra com você. Hoje amanheci pensando em nascimento, assim, né? E também fiz uma reflexão que às vezes nós somos tão rápidos em ficarmos mal-humorados, né? Com alguma coisa que acontece já no início do dia, ou sei lá, alguma coisa, notícias ou preocupações. Assim, nós parece que somos tão fragilizados e tão rápidos, né? A mudar, ter uma mudança de humor. E hoje, assim, como eu refleti no meu nascimento, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que, queridos, eu nem vou ler mais, porque sinceramente essa é a quinta vez que eu tô tentando fazer o meu vídeo, alguém liga e corta, mas essa palavra está em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 23, que fala sobre Simeão, que era um sacerdote, e diz assim que o Espírito Santo fez uma aliança com ele, dizendo que ele não morreria antes de ver a esperança de Israel, que era Jesus Cristo, que era a salvação. E aí diz que ele compelido um dia ele foi compelido pelo Espírito, assim, para ir ao templo, e quando ele vai ao templo, lá está José e Maria, e eles foram levar o menino Jesus para ser apresentado conforme a lei, e diz que quando Simeão pegou o menino Jesus assim, ele disse: Senhor, agora tu podes me levar, né, porque eu tô indo em paz, porque eu já vi a esperança, eu vi a redenção de Israel. E aí diz que também tinha uma viúva chamada Ana, e ela era também profetisa, e ela casou-se e teve 7 anos de casamento, mas depois o marido faleceu, e ela fez uma escolha na vida dela em servir ao Senhor, ou seja, diz que ela não se apartava da casa do Senhor nem de dia e de noite, com orações e com jejuns, né? E aí diz o quê? Que ela se alegrou muito com aquilo que ela viu, que ela, eu acredito, com alegria no Espírito, e diz assim que ela falava para todos que estavam esperando a redenção, né? Que eu creio, assim, com muita alegria, em danças, em festa, ela dizendo que agora a redenção, a promessa tinha chegado. Queridos, às vezes eu fico pensando na idade de Simeão, quando a gente estuda, né, a psicologia do desenvolvimento, a gente estuda sobre o idoso, e a gente sabe que é uma idade que eles se perguntam muito, eles se preocupam muito com a morte, né, que tá perto, com as fragilidades do corpo, do físico, do intelecto, a memória, ou seja, então eles entram realmente assim nessa fragilidade psique que a gente diz, né? E eu imagino como Simeão também, talvez ele se perguntasse: os dias estão chegando, né? A morte está se aproximando, e eu vou me encontrar com o Senhor, e a promessa? E a promessa que o Senhor fez? Ou Simeão, ele continuava na casa do Senhor, acho que ele se juntava com Ana, com a profetisa, e eles oravam porque eles esperavam, eles estavam ali no mesmo propósito, de ver a esperança em Israel, de ver a restituição. Eu vejo esses dois idosos tendo uma vida de abnegação, eles se abnegaram para viver os seus prazeres carnais, ou as suas vontades, os seus direitos, sim, para viver as coisas no Espírito. Imagina essa mulher, que intercessora, dia e noite não se apartava, com orações e jejum, e às vezes a gente está na igreja, mas a gente fica com, né, papo furado, coisinhas que não agradam ao Senhor, conversinhas, e é tempo de realmente nós entrarmos na casa do Senhor. É isso que eu imagino, é isso que eu sinto nessa quarentena, esse aprendizado para as nossas vidas, essa sacudida, que quando nós entrarmos no templo, nós precisamos dar ao Senhor uma oração real, nós precisamos nos entregar verdadeiramente e viver uma vida espiritual. Não é templo humano, mas é o nosso templo, é o nosso fôlego de gratidão ao Senhor. E aí eu fiquei pensando sobre o meu nascimento, e assim, foi muito, muito profundo, porque eu não nasci num lar evangélico, pelo contrário, eu nasci numa família bem fragmentada, histórias assim, bem fragmentadas, uma família muito fragilizada, muito carente, e com vários problemas. Mas a primeira gestação da minha mãe foi o sonho que ela teve, que ela tinha, de ter um filho homem. E a minha mãe teve gêmeos, 2 meninos. E aí, quando nasceram, eles nasceram um colado no outro, eu esqueci a palavra científica agora, me perdoem. E assim, imagina, em 1967, 68, por aí, parou o hospital, e era um comentário. E a minha mãe chorava muito, até que um médico sentou com a minha mãe e
disse que minha mãe, em vez de chorar da dor dela, minha mãe também deveria agradecer, agradecer assim a Deus pelo livramento que ela teve. E minha mãe não entendia, não estava entendendo nada que aquele médico estava dizendo. Até que o médico explicou para minha mãe que o meu pai tinha sífilis, e foi o sífilis que atingiu os gêmeos, que eles nasceram deformados. Mas essa deformidade, essa doença poderia ter atingido a minha mãe, e não aconteceu nada com ela. E aí foi um susto para minha mãe, porque minha mãe não sabia, mas o meu pai sabia que tinha sífilis na época, e o meu pai não fazia tratamento. E na verdade assim, sífilis era exatamente como a AIDS aí, que surgiu há pouco tempo, século passado, e tinha aquela coisa que todo mundo tinha medo de morrer, e sífilis não foi diferente. E minha mãe tomou um susto. Enfim, mas debaixo de um casamento que já acontecia, na época não tinha separação, tinha que aguentar aquela coisa toda, e minha mãe continuou com a vida dela. Até que um dia minha mãe descobriu que estava grávida, e aí a minha mãe ficou em desespero, e a minha mãe só pensava em abortar, porque minha mãe não queria passar novamente por outra situação de ter uma filha, né, um filho deformado de novo e já nascer morto, porque um nasceu vivo, mas o outro depois de 24 horas ele já iria morrer, né, porque foi uma deformação que um gerou a cabeça no ânus do outro. Você imagina, um queria defecar e não tinha, né, e não tinha nada constituído, assim. Então realmente assim foi muito doloroso, tanto para os gêmeos como para minha mãe. E aí, quando minha mãe descobriu que ela estava grávida, que por acaso era eu, ela disse que começou a tomar um monte de remédio, até que ela encontrou um farmacêutico que a conhecia, que sabia a história, e disse: olha, eu faço o aborto, né? Só que o seu Peixoto tem que assinar. E aí o meu pai não disse pra minha mãe que não, né? Que imagina que se ela engravidou, se já estava lá no útero, ia nascer a criança e não sei o quê. E não aceitava. E minha mãe desesperada, que minha mãe só pensava em tirar, em abortar mesmo, porque ela só via, né, os filhos deformados e aquela situação de solidão, de desespero, de fragilidade mesmo. E aí um dia ela disse que foi numa feiticeira, queridos, até assim, sabe, até o inimigo mesmo tem que falar a verdade. E aí a minha mãe disse que foi em desespero, alguém levou minha mãe nessa curandeira, não lembro como que minha mãe foi, mas foi mais ou menos isso. E na época era, né, ainda no século passado, ainda existe muito isso, né, que os pais às vezes primeiro levam os filhos na curandeira e depois vai pro médico, né. E aí a minha mãe disse que foi, e quando essa mulher foi fazer lá a oração, a reza na minha mãe, ela disse pra minha mãe que não era pra minha mãe ter medo, que era uma menina, e ela ia nascer forte e saudável, e ela vinha para esse mundo com um propósito, né, que Deus ia abençoar muito essa menina por causa desse, assim, tipo, do propósito que Deus tinha na vida dela. Então, assim, eu digo, e até minha mãe diz isso, né, minha filha, você estava no útero, você ainda estava, né, formando, era uma sementinha pequenininha, mas Deus já escrevia a sua história, já tinha, na verdade, já constituído um propósito para você nesse mundo. Isso me trouxe muita alegria, sabe? Porque precisa dar certo, eu preciso fazer dar certo, eu preciso passar pelo vale, eu preciso passar pelo deserto, eu preciso passar pelos meus aprendizados, porque eu vim pra cá com um propósito, e eu quero realmente cumprir o propósito de Deus na minha vida, como Simeão ficou ali esperando a esperança, como Ana fez uma opção. Queridos, não tem coisa melhor do que quando você chega na vida da pessoa para florescer, e é isso, esse é o objetivo do Filho de Deus. Não, eu não sou uma paranormal, eu não sou a filha predileta do Senhor, eu não sou o dodóizinho do Senhor, não, porque a Bíblia é muito clara que Deus não faz acepção de pessoas. Então essa reflexão que veio para mim, que seja para sua vida. Não sei como que você nasceu para Deus, porque eu vim nascer para Deus com 22 anos para 23 anos, foi tempo muito assim, né, foi muito tempo, mas quando eu me encontrei com o Senhor, eu conheci, e eu lembro que eu entrava nos lugares e as pessoas diziam: olha, Deus tem um propósito na sua vida, Deus vai te levar nos 4 cantos do mundo, em suma. E aí eu quero viver aquilo que Deus tem para minha vida, então eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, que Ele escreveu naquele papel a minha história, porque isso servir ao Senhor, Ele escreve, Ele determina e eu vivo.
Queridos, nós precisamos entender e nos abnegarmos de nós mesmos e nos sentirmos felizes. Porque, queridos, ainda que tenha dias que eu disse assim, Senhor, eu perdi tudo, o Senhor não deixou faltar nada, né? Eu digo, Senhor, cadê os amigos, cadê as pessoas? O Senhor tem renovado, o Senhor tem feito outras coisas, o Senhor tem feito coisas grandiosas em mim, e eu preciso, essa foi o meu pedido ao Senhor, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero te entender. E às vezes eu vejo em minúcias, sabe? Deus me transformando, Deus me amadurecendo. Queridos, tudo que você é o Senhor. Eu lembro quando eu estava na minha faculdade de teologia, eu ficava ali fazendo, estudando, porque alguém falou para mim que só daquela forma Deus poderia me usar assim profundamente. E eu queria ir, eu nem sabia o que era teologia, mas eu estava dentro daquele seminário porque eu queria conhecer a Deus, e Deus começou a tratar o meu caráter, e eu passei por muitas coisas que eu sabia que era o inimigo mesmo, sabe, querendo me tirar daquele seminário, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Depois eu fui fazer pedagogia, e eu, naquele momento, eu entrava dentro daquela universidade e eu saía dizendo, Senhor, essa graduação é sua, essa graduação é sua. E aliás, eu fui fazer pedagogia porque nós na época tínhamos muitos alunos, eram mais de 100 alunos de um projeto social da igreja, e nós não tínhamos, na verdade, naquela época, assim, uma maturação ou uma fala dentro da educação. Havia uma disponibilidade no nosso coração de ensinarmos, e eu fui ali para realmente para aprender e para ser documentado, ou seja, né, o certificado é tudo, não adianta, né? E hoje eu digo a mesma coisa quando o Senhor está fazendo eu crescer dentro da psicologia, porque eu sei que eu posso ajudar, eu sei que o Senhor tem um propósito da minha vida nisso, ou seja, em todas as coisas, em todas as áreas, o Senhor é comigo e o Senhor é com você. Sabe o que nós precisamos é ser como Ana e ser como Simeão, sermos intrépidos na fé, não abrimos mãos das nossas promessas e verdadeiramente continuarmos semeando no altar do Senhor, continuar sermos do Senhor, que nós precisamos, assim, o principal na minha vida e na sua vida tem que ser o Senhor. Nós precisamos nos abnegar de tudo, abnegar de família, abnegar de uma vida de relacionamento, abnegar dos nossos prazeres, para viver a vida do Senhor. E queridos, e Deus, Ele só traz tudo muito mais superior a tudo aquilo que nós sonhamos, a tudo aquilo que nós almejamos. Então nós precisamos valorizar e entender. E aí teve um outro louvor que eu também gostei, que eu relembrei, que diz assim, me dá poder de filho, que eu quero andar sobre as águas. Queridos, é esse desejo de estar no sobrenatural, de conhecer o sobrenatural, é esse desejo de nós sermos o Senhor, sabe? Temos a marca do Senhor sobre as nossas vidas, esse diferencial que a igreja precisa ser restituída. Ah, bispo, então como que eu vou ser restituído? Eu me posicionar, sair de um naturalismo, de um comodismo, de empurrar com a barriga para verdadeiramente ter essa autoridade de filho de Deus. E eu fiquei pensando, e é verdade, quantas coisas o Senhor já fez, quantas coisas o Senhor disse. Eu lembro, para terminar, que uma vez, assim, né, dentro dessa fragilidade familiar, eu lembro que eu estava numa grande luta, só Deus sabe aquela luta, e eu tive, assim, né, teve um desentendimento familiar e eu estava arrebentada, somente arrebentada. E eu fui para a igreja da pastora Miriam, eu gostava muito, tinha um ponto de pregação naquele lugar, e todos iam à tarde, e assim, era maravilhoso. E eu lembro que ela disse para mim, minha filha, eu vou orar por você nessa fragilidade da sua família, aquela coisa toda, mas Deus a tomou e ela disse assim, olha aí, minha filha, diante de você, esse avião imenso, Deus vai te levar lá do outro lado, para outra nação, e tem uma família que está lá do outro lado, feliz em te receber, eles estão te esperando. E aí eu pensei, porque eu não era tratada, né, comigo, eu falei, meu Deus, a minha necessidade é um milagre na minha casa, o senhor vem com um avião, com outro lado, eu nunca... Querido, se tem uma pessoa que nunca pensou em sair do Brasil, foi eu. Eu nunca tive essa coisa. Queridos, eu não sei se passaram-se mais de 20 ou 30 anos.
E aí um dia, quando eu estou indo para Portugal, eu lembro que eu estava naquele, né, no saguão ali de Guarulhos, e aí quando você está na sua porta lá de embarque, aí os aviões vão estacionando, né, nem sei se é essa forma de falar, e eu lembro que quando eu vi aquele avião imenso ali, e eu olhava, e foi que eu lembrei daquela profecia. Eu falei, Michele, há muitos anos Deus disse isso pra mim, e em suma, e quando eu cheguei em Portugal, eu lembro assim que meu amigo Cleiton, eu toda assustada, imagina, eu sou toda assustada, né, eu saí do desembarque assim, e vindo aquela multidão de pessoas, e eu, ai meu Deus do céu, né, e quando eu olhei assim, o meu amigo Cleiton, ele tava no meio de um monte de gente, lá só sei que ele pulava, e ele dava os braços, tipo, olha, eu tô aqui. Cara, ele ficou tão feliz, e ele falou assim, poxa, vocês querem dar uma volta, vocês querem ir pra casa, não sei o que. Eu falei, ai, na boa, eu quero ir pra casa, se você não ficar chateado, porque, nossa, eu tava doida pra tomar um banho, eu viajo, o que eu mais penso quando eu chego é tomar um banho, e em suma, mas a alegria dele era tão grande, que mesmo assim, ele foi dar um passeio conosco, lá no centro de Lisboa, e todo feliz, e mostrando, eu lembro que nós fomos numa padaria, logo de manhã, era bem de manhãzinha, assim, e era lindo, porque, é totalmente diferente, tudo diferente, né, daqui, assim, e eu fiquei olhando, eu olhava tudo aquilo, eu falei, a promessa do Senhor, então tem coisas que parece que não vai acontecer, nós até nos esquecemos, aquele dia eu não queria aquilo, eu queria outra coisa, eu queria o sobrenatural na minha casa, mas o Senhor falou do meu ministério, o Senhor falou de me enviar, o Senhor falou dos 4 cantos do mundo, é muita coisa, né, mas é assim que o Senhor usa os profetas, e porque eu tô te contando isso, para te motivar, assim como o Espírito Santo me motivou, assim como o Espírito Santo fez com que eu adorasse o Senhor, nossa, como eu parei tudo e só fui adorar, queridos, porque tem dias que eu amo a palavra, então é mais eu tenho mais praticidade, facilidade em estar na leitura na palavra, mas simplesmente hoje eu fui adorar o Senhor, e eu disse, Senhor, me dá poder de filha, Senhor, me dá poder de filha, Deus me perdoa, Senhor, porque, Senhor, é só eu falar, né, a palavra Ebenezer, né, é só eu falar as palavras do Senhor, é só eu dizer, abre-se, vai ter que abrir, né, tá repreendido, e o inimigo tá repreendido mesmo, e a gente dá muita ênfase à força de Satanás, né, a gente dá muita ênfase naquilo que estão falando da gente, queridos, olhe para o Senhor teu Deus, seja uma Ana, sabe, tá na hora de nós fazermos abnegações das nossas vidas, tá na hora de nós fazermos uma escolha mesmo, de escolher o Senhor, porque eu sei que todas as promessas que o Senhor disse que vai acontecer, o Senhor já fez. E aí o Senhor começou a trabalhar, e o Senhor começou a me encher, e aí o Senhor usou a teologia, o Senhor usou a pedagogia, o Senhor já está usando a psicologia, e eu acho tremendo que às vezes a minha mãe já foi estudar, e hoje assim eu passei uma parte da tarde, depois da minha adoração, estudando, refletindo toda sobre as aulas, as coisas que estão bem assim difíceis, mas como eu fiquei olhando cada processo, cada posicionamento do psicólogo na entrevista, na anamnese, sabe, no desenvolvimento e nos conhecimentos, e eu comecei a dizer, Senhor, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, porque aquilo às vezes que era difícil, o Senhor está abrindo a mente, eu sinto o Senhor me enchendo de conhecimento, de entendimento e de sabedoria e de maturação para a obra dele, porque o desejo maior é isso. Existe um louvor, eu não sei se é da Brenda, não sei, era tanto louvor que eu ouvi hoje, mas eu acho tremendo quando ela diz assim, que sem o poder de Deus não dá para viver, e é verdade, não dá para viver, eu não consigo mais, é como se pegasse, sabe quando tu pega um peixe, bota o peixe fora d'água, queridos, é questão de segundos, ele vai estar desesperado, batendo, né, e hoje ocasionalmente a minha irmã mandou um vídeo para mim que falava do pássaro e do peixe, que ia, mas voltava para as mãos de Deus, e eu disse, Senhor, é isso, a minha adoração
foi essa, dizendo para Deus hoje, Senhor, eu posso andar, eu posso fazer, mas Senhor, eu tenho prazeres, eu tenho sonhos, eu tenho vontades, mas Senhor, eu quero sempre voltar para o Senhor, eu quero sempre estar no Senhor, ainda que haja 1000 conhecimentos, queridos, ninguém enfraquece, graduação nunca vai nos enfraquecer, educação nunca vai nos enfraquecer, mas eu estudo cada filósofo, eu estudo cada teoria, eu estudo cada coisa, né, e acho profundo demais, e assim, é encantador como o Senhor traz profundidade para a vida dos homens. Freud é uma das pessoas que, quem não admira, ô judeuzinho inteligente, mas queridos, a minha bússola é a palavra de Deus, eu respeito, eu tenho ética, eu tenho uma estruturação, mas nunca a educação vai nos enfraquecer. Tira isso da sua cabeça, porque até isso já tipo, quiseram né, falar, ou na época, não estuda muito, senão você vai desviar. Nunca a gente vai desviar. Aquele que teve verdadeiramente um encontro com o Senhor, que pegou nas mãos o Senhor, e quando eu digo isso, nunca vai acontecer, não é orgulho, não é jactância, sabe, não é se sentindo maior do que as pessoas, mas é a certeza de que eu não vivo mais sem Jesus. Igreja, outras coisas, adoração, não, mas assim, o que eu estou dizendo é de intimidade. Um dia eu me encontrei com Jesus. Nós precisamos nos encontrar com Jesus todos os dias. Quando a Netflix fala mais no meu coração, quando o secular fala mais no meu coração, eu tenho essa bússola. E eu digo, Senhor, parou, eu preciso mais do Senhor. É isso que nós precisamos, a alegria da salvação. A alegria da salvação. Tem muito crente dizendo, Jesus está às portas e não está preparado. E eu digo, Deus, eu tremo e temo com essa palavra. Deus, trata, faz tudo o que o Senhor tem que fazer, porque eu preciso entrar no céu. Não é brincadeira não, queridos. Céu não é cidade turística, onde a gente vai lá dar um rolê e depois a gente sai. É céu, entrou, não entrou. Hasta luego, como dizem em espanhol. Então é isso, queridos, eu tô com meu coração cheio, e o tempo já tá passando, porque eu quero falar mais e mais. Quantas vezes o Espírito Santo colocar no meu coração, Senhor, às vezes eu tô dormindo, o Senhor me dá sonhos de o que eu vou pregar, como eu vou pregar, como que eu vou fazer, sabe? É isso, porque os meus dias têm sido, há algum tempo, mais de choro do que de riso, mas também de muito aprendizado, muita maturação, sabe? A menina tá saindo e Deus tá forjando o caráter de uma mulher aí tão intrépida, tão corajosa, que eu fico, Deus, sou eu, Senhor, sou eu. É o Senhor que está fazendo uma obra na minha vida e na sua vida. E alegrei-me no Senhor, vamos nos alegrarmos no Senhor. A alegria do Senhor é a minha força e a sua força. Glória a Deus, shalom, tenha uma boa noite e obrigada aí.